Sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui pelo Singular Ângulo hoje para falar sobre um possível fenômeno chamado de enxame sísmico que teria ocorrido na Bahia. Ok? Meu nome então é Marcelo Corrêa e nós vamos seguir aqui nesse tema que parece ser bem interessante aí para os nossos vestibulares. Bom, eu postei essa matéria no dia 2 de setembro, né? E é uma matéria que vem lá do Correio, né, da Bahia, o Correio 24 Horas, e o título está aqui, ó. Após 16 tremores desde domingo, pesquisadores sugerem enxame sísmico na Bahia. Bom, então, diferente de eventos normais, onde há um tremor principal, ou pré e pós-choques, o enxame sísmico ele é diferente, né? Porque ele se caracteriza pela incidência de um grande número de tremores. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês algumas imagens. Nós já tivemos esse fenômeno no Brasil, mas vamos imaginar assim que são fenômenos que vão se repetindo. Você não tem um fenômeno principal, um tremor de uma intensidade muito elevada, isso pela própria formação geológica do Brasil, mas você tem um start, né? E você tem aí uma série que pode durar horas, dias, semanas, ou até mesmo, imaginar, anos sucessivos de pequenos tremores num mesmo local. Então vamos ver esse tema que parece, né, bem interessante. Quando nós falamos em um terremoto, ou um tremor, né, que é um terremoto numa linguagem popular, nós usamos a chamada escala Richter, que ela registra a intensidade da energia que foi ali liberada. Geralmente aparece até 10, né, na escala, mas em tese não teria um fim. Mas é que assim, ela é uma escala, óbvio que o pessoal da matemática pode trazer aí com mais propriedade, mas é uma escala logarítmica. E sendo uma escala logarítmica, então, por exemplo, um terremoto de intensidade 5, né, ele foi 10 vezes maior do que o terremoto de intensidade 4. Isso significa que ele foi 100 vezes maior que o terremoto de intensidade 3. Né? Então, os terremotos mais intensos que nós já tivemos passou um pouquinho de 9 graus. Então, se imaginar a diferença de 9 para 10, seria praticamente impossível que isso viesse a acontecer. Ou, pelo menos, numa situação assim que nós possamos acompanhar. Né? Então, essa é a escala que a gente utiliza e nós vamos ver umas questões aí que eu acredito que são bem importantes para compreender melhor isso. Por exemplo, essa ilustração aqui, ela com frequência aparece em grandes jornais, eu nem sei a autoria, essa é do jornal Folha de São Paulo, mas ela vem sendo repetida aí sucessivamente. Então, você tem, por exemplo, o que ele mostra aqui, ó, que um tremor até 3,5 na escala Richter, ele geralmente não é sentido, mas ele pode ser registrado, quer dizer, os sismógrafos registram. De 3,5 a 5,4, né, diz aqui, ó, muitas vezes não é sentido, mas pode causar pequenos danos. De 5,5 a 6, ocasiona pequenos danos em construções. Depois vem, pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas. A partir de 7, né, tremor de grandes proporções, danos graves. Né? A partir de 8, muito forte, destruição total. Então, essa sequência muitas vezes aparece ali, né, no 3,5 a 5,4, que muitas vezes não é sentido, exceto para quem se encontra em prédios altos. Né? O sentimento, né, a percepção desse tremor é um pouco maior. Então, mas só que essa sequência, como apresentado aqui, ela não faz muito sentido. Né? Por exemplo, de 5,5 a 6 ocasiona pequenos danos em construções. Isso depende de uma série de fatores. Vamos pensar, por exemplo, na distância entre o epicentro, que seria o local, né, na superfície, e onde está a tal área urbana. Né? De repente, esse tremor de 5,8, 6 ocorreu no meio de uma floresta. Né? Depois tem outra coisa que é o hipocentro, que é a profundidade, que é o local exato onde a energia foi liberada.
Então vamos pensar aí em algumas variáveis. Eu quero saber qual é a qualidade dessa engenharia civil, eu quero saber qual é o treinamento que essas pessoas, né, dispõem para se comportar corretamente no momento do tremor, qual a distância do epicentro à área urbana e qual a distância, né, da superfície até o local exato onde a energia foi liberada, chamado hipocentro. Temos aqui uma ilustração. Né? Olha aqui, ó, você tem na superfície o chamado epicentro. Quando o epicentro é exatamente uma área urbana, né, e a profundidade, né, o ponto local de energia, onde ela é liberada, o hipocentro, é de pequena profundidade, aí eu já posso esperar uma verdadeira catástrofe. Né? Então, tudo assim, tem essas variáveis todas. Nós já tivemos registros, né, de terremotos de 6 graus matando centenas de pessoas no Irã, e ao mesmo tempo 6 graus no Japão e nenhuma vida se foi. Graças, sobretudo, à engenharia e treinamento. Então, vamos, né, ter um pouco aí de cuidado na leitura dessas matérias, porque com frequência aparece o esquema que eu acabei de mostrar e essa sequência ninguém sente, poucos sentem, só quem está em lugar alto, tal, nem sempre isso procede. Existe uma outra escala, e aí eu vou lembrar de uma questão da Unicamp. A Unicamp gosta de fazer umas perguntas inéditas, né? A Unicamp colocou um texto que falava da escala Richter e depois falava da existência de uma outra escala. Qual era? Então, temos aqui, ó, a escala de Mercalli. A escala de Mercalli ela é pouco utilizada, ela é uma escala muito mais qualitativa e não quantitativa no sentido de registrar a energia liberada, como é a outra. E ela observa, sobretudo, os efeitos causados sobre as pessoas, sobre as construções, sobre a própria natureza. Então, vamos verificar aqui, ó, na escala de Mercalli de 1 a 12, que seria um imperceptível. O microsismo detectado somente por instrumentos. O muito leve, sentido por algumas pessoas, né? Geralmente em repouso, quer dizer, aquele que está dormindo pode assustar com essa pequena movimentação. Leve, sentido por algumas pessoas, olha aqui, ó, dentro de edifícios. Já o moderado, sentido por algumas pessoas, até mesmo fora de um prédio. Pouco forte, sentido por quase todos, e assim vai. O forte é aquele sentido por todos. Então, esse modelo, essa escala é pouco utilizada por isso, porque depende muito da percepção. Enquanto o outro, eu tenho um sismógrafo, o sismógrafo registra a energia liberada e pronto. Né? Eu tenho ali um dado mais concreto, eu tenho uma informação mais precisa do que foi o tremor. E aí, falando do Brasil, nós temos que lembrar isso, ó. O Brasil é parte de uma placa tectônica, é aquela teoria, né? Vamos imaginar aí que a Terra é como um grande quebra-cabeças esférico, e cada peça é uma placa tectônica, mas vamos pensar que essas peças, elas não estão perfeitamente desenhadas, encaixadas, né? Existem lugares, como a gente vê aí, ó, no meio do Atlântico, essas peças estão se afastando, né? Ou entre a nossa placa sul-americana e o Pacífico, a placa de Nazca, ali você tem um movimento contrário, né? Convergente das placas. Então existe um atrito. Primeiro que existe a movimentação, e depois existe um atrito nas bordas das placas, principalmente quando você tem um movimento, como está aí, ó, movimento no sentido contrário, as tais placas convergentes. Então eu posso imaginar que existe uma energia que está sendo acumulada. Claro que se nós olharmos para a Ásia, para o Japão, né, proximidades do Japão, não vem o caso agora, mas se olharmos para lá, nós vamos ver placas tectônicas pequenas, ou na região do Caribe temos alguma coisa aí. E placas pequenas se movimentam com uma maior intensidade. E tem um outro fato também, né? A energia ela é liberada nas bordas, sobretudo nas bordas, né, que se movimentam aí de forma contrária, né, que tem um choque aí delas. E o Brasil é o quê? O Brasil é o centro de uma grande placa. Então uma grande placa se movimenta numa velocidade mínima, né, e quando a energia é liberada nas bordas. Nós já tivemos tremores relativamente fortes que foram registrados onde? No Acre, em Rondônia, no Mato Grosso. Mas aí
o tremor em si ocorreu lá na Cordilheira dos Andes, ocorreu no Peru, ocorreu no Chile, e a energia, obviamente, ela se dissipa. E você pode registrar essa energia a muitos e muitos quilômetros, né, do epicentro, do local, né, superficial aí, onde são feitos, obviamente, os registros. Agora, a gente pode pensar também que essa grande placa sul-americana, ao se movimentar, ao se deslocar, ela cria pequenas trincas, que são chamadas de falhas. Existem inúmeras categorias de falhas tectônicas, né? Pequenas falhas que podem sofrer alguma movimentação vertical, né? E essas pequenas movimentações, são acomodações, elas resultam também em pequenos terremotos, né? Que aqui usualmente chamamos de tremores, certo? Aqui temos um mapa onde nós temos aqui, ó, pelo título, mapa dos principais lineamentos e falhas brasileiros, né, com indícios de movimentação quaternária. Quer dizer, quaternária seria o atual momento que vivemos da era Cenozoica. Então, se nós olharmos aqui, você tem uma série de falhas, inclusive nas proximidades de Salvador, no interior do Ceará, né, onde já foram feitos vários registros, no norte de Minas, né, lá em Montes Claros e arredores, onde também vários registros foram feitos, em São Paulo, não aqui pela região metropolitana, mas tem uma falha que corta aí São Paulo e Paraná, e uma mais na parte sul do estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro. Então temos uma série aí, uma série de falhas que podem explicar esses pequenos movimentos. É óbvio que não dá para falar de forma categórica: o Brasil nunca vai ter um terremoto nas proporções que a Califórnia já teve, que o Chile, né, o terremoto mais intenso em toda a história que nós já registramos, ocorreu no Chile, anos 60. Não podemos afirmar de um modo tão categórico: o Brasil nunca vai ter, mas a chance é mínima. Agora, essas pequenas movimentações podem sim acontecer. Aqui, um exemplo que pode parecer estranho nessa foto, tem uma pessoa, né? Mas qual que é a lógica de fotografar tendo uma pessoa? Para nos dar a noção de escala. Tá? Eu não sei a altura desta pessoa, mas eu consigo ter uma noção, né, das dimensões dessas camadas que compõem aí uma rocha sedimentar. E, obviamente, você tem aí duas grandes falhas, duas grandes linhas que mostram que essas camadas se movimentaram de uma forma, né, irregular. Uma parte subiu, uma parte desceu, e não há dúvida que quando isso aconteceu, houve ali uma liberação de energia, ocorreu um terremoto. Não é? Agora, como eu disse, terremoto nas proporções que a Itália registra, né, que países como Indonésia, Irã, Turquia, é muito difícil, exatamente por estarmos no centro de uma grande placa. Se fosse uma pequena, ainda poderia ter uma chance maior, mas uma placa na proporção que é a placa sul-americana, pouco provável. Mas essas pequenas movimentações, sim, elas podem acontecer. Olha aqui, ó, temos uma matéria do ano de 2018. Tremores de terra são sentidos em São Paulo e Brasília. No caso, essa foto é da Avenida Paulista, né? Eu até mesmo, na época, tinha um colega que trabalhava na Paulista, eu sei que em um andar alto, peguei e entrei em contato e falei: e aí, como tá? Que eu acabo de ver a notícia. Ele falou: como tá? Eu tô aqui, desci como todo mundo e estou esperando aí a hora de ou vou para casa ou subo para pegar as minhas coisas. Mas o que é isso? Você tem um forte tremor ocorrendo no Chile, na Bolívia, Peru, né? E essa energia se dissipa nas diferentes regiões e acabou que uma parte veio aqui em direção ao Planalto Central, daí Brasília, ou o nosso Planalto Meridional. Então você tem o registro, claro que para efeitos aí de segurança podemos desocupar esses prédios, mas nada tão grave. Olha aqui uma outra matéria de 2015, que fala de um terremoto de 6,7, não é pouca coisa. Onde? No norte, na região norte do Brasil, né? Então ocorreu no Acre, ocorreu a 400 quilômetros do Rio Branco, 400 quilômetros de distância do Rio Branco, em uma área muito pouco povoada,
né? Então, e fora, né, fora o fato do hipocentro, né, a profundidade, né, ter ocorrido a 604 quilômetros. Então, pela profundidade, pela distância da capital, por ter ocorrido em uma área de floresta, né, não teve efeito algum. Mas o registro foi feito. Recebemos até informações do Serviço Geológico norte-americano de que um terremoto de 6,7 na escala Richter atingiu o Brasil. Claro que se você vê essa notícia, imediatamente você fala, nossa, os efeitos, quais foram? Nenhum, né? Como comentei agora há pouco. Aqui, o caso do enxame sísmico, né? Na imagem que eu tenho aqui, você tem uma situação normal. Situação normal você tem pré-choque, que são fracos. Aí você tem o evento principal, o evento de maior magnitude, e os pós-choques, ou chamados também de réplicas. E ocorrem algumas dessas réplicas e para. Tá? O enxame sísmico, você não tem o pré-choque, você tem um choque, que foi o que chamou a atenção, que você fez o registro, e aí você tem vários choques com magnitude semelhante. Daí, no gráfico, a ideia de parecer um enxame, né? Porque você tem todas as abelhinhas aí, todas elas muito próximas, quase que alinhadas. Agora, isso pode durar por muito, muito tempo. Alguns dias, semanas, anos, como eu disse inicialmente. Ó, temos aqui um enxame sísmico registrado em Quixeramobim, né, um município do interior do Ceará. Olha aqui os registros, ó. No dia 17/3 do ano passado, ao meio-dia e 45, a magnitude de 2,3. No mesmo dia, às 16h28, um segundo de 2,6. No mesmo dia, né, à noite, 22 horas, um outro registro de 1,8. Ainda no dia 17, mais um às 23h20, 23h41. Então tivemos ali cinco pequenos tremores, terremotos, portanto, em um dia só. Aí, dia 18 não teve nada, dia 19, um novo tremor da escala de 2,2. Aí no dia 23, quantos tremores no dia 23? 6 tremores. Né? Então pode sim acontecer. Esses eventos eles não causam grandes estragos, como esse, né, que eu citei inicialmente, a matéria que eu coloquei no Facebook. Tremores que ocorreram nas proximidades de Salvador, da região do Recôncavo Baiano. Em Salvador, os registros não ocorreram, mas em municípios no entorno, né? Porque, como aquele mapa das falhas, ali você tem sim falhas tectônicas. Né? Então, teve ali, após o terceiro dia consecutivo, né, de tremores no interior da Bahia. Terceiro dia, os pesquisadores da Rede Sismográfica Brasileira já estão falando que, pode se tratar de um enxame sísmico. A questão agora é de acompanhar e, mais ainda, analisar de forma criteriosa todos os registros feitos. Né? Feitos aí a partir do dia 30 de agosto de 2020. Esse tremor de 4,6, né, foi depois seguido por vários, né, numa mesma proporção. Tem um município lá de Amargosa, né, município principal. Né? Então, é isso, né? Vamos acompanhar para ver se de fato vamos ter isso ainda publicado, os registros. Né? É claro, nós não vamos aqui ficar acompanhando, né, os dados da Rede Sismográfica Brasileira, mas se de fato eles comprovarem que isso durou muitos dias, os jornais certamente vão trazer. Né? Afinal de contas, nós temos em média aí 100 estações sismográficas espalhadas aí pelo Brasil. Né? Tem a rede sismográfica, que ela é formada e operada aí por USP, Observatório Nacional, Serviço Geológico do Brasil, né? Universidade de Brasília. Tem um time pesado aí envolvido nessas análises, tá bom? É isso, acho que vale a pena pensar o que é o tal do enxame. Será que estamos registrando mais um enxame, né, sísmico? Tá bom? É isso.
Qualquer coisa pelo Facebook, vamos nos falando. Até mais. Tchau, tchau.